estão em pé para nós recebermos pastor Ibrahim, que vai pregar a palavra de Deus. E só fazendo um adendo à palavra do pastor Emerson, ele mencionou, ainda não fez efetivamente a divulgação e o convite para o simpósio de missões, mas todo mundo aqui vai estar lá, porque vocês são fortes e ativos. Por isso que vai estar lá. Quando o diabo, e é o diabo, o próprio capeta, falar no teu ouvido: ah, mas não dá para viajar. Você vai virar para... Não, não é para lá, é para cá. Virar para ele e falar: eu sou forte e ativo. Quando você pensar, porque o diabo colocou na tua mente, você não tem tempo, você vai virar para o diabo e vai dizer: eu sou forte e ativo. Tudo bem? Tá? E você que está na internet e não está aqui, se arrepende. Se arrepende. E vai ter uma chance depois no simpósio. A gente está fazendo a Conferência Missionária Regional aqui. A ideia é circular as igrejas, sempre em regiões diferentes, cada ano, para a gente não confundir com o simpósio. O simpósio é lá no Mandaqui, e para o pessoal do Mandaqui não ficar acomodado, né? E vocês também: não, vou lá no simpósio, ou então eu vou na conferência, não preciso ir no simpósio. São coisas distintas. E a gente é forte e ativo, a gente participa dos dois. Se inventar mais alguma coisa, a gente participa também. Vamos receber o pastor Ibrahim, aplaudindo ao Senhor. Eu ia apresentar ele, mas não precisa, né? É o nosso Matusalém aqui em missões. Todo mundo conhece. Quem está aqui, está todo mundo engajado em missões, de alguma forma está envolvido. O pastor Ibrahim está lá na Bolívia há 30 anos e servindo, primeiro missionário enviado pela denominação, e esteve com a gente agora recentemente, no encontro que tivemos dos líderes, já voltou para cá agora, para estar novamente. É uma alegria te receber, te ouvir, e volte em outro simpósio. É uma alegria te receber, tá? Você não tinha camisa melhor para colocar, não? Irmãos, deixa eu contar, vamos ter um momento de recreação. Hoje foi festa de aniversário do meu neto, do Theo, e ele escolheu o tema de time de futebol, então todo mundo ia com a camisa dos times. É evidente que um número maior era de palmeirense, então deu aquela festa lá. Os corintianos em segundo lugar, São Paulino chamou, teve um número bom, chamou o Santista, só veio 2, e um sem camisa, porque não fabricam mais a camisa desse time. Já coloquei ele lá embaixo para pregar, que Deus dê graça para ele agora. Agora eu peguei o microfone. Paz do Senhor, queridos. Deus abençoe. Pode se assentar. Esses que foram com a camisa do Palmeiras, foi porque o pastor é palmeirense, né? Então, na verdade, a maioria era corintiana. É uma alegria estar aqui. Infelizmente, minha esposa não pôde estar, ela está fazendo um tratamento ela teve um pré-câncer, mas, graças a Deus, está ocorrendo tudo bem e está na mão do Senhor. Trago com prazer e com alegria o abraço das nossas igrejas do lado do Brasil e da Bolívia, né? E estamos lá em construção, atualmente estamos construindo 3 igrejas, uma do lado do Brasil e 2 do lado da Bolívia. E estamos aí, os velhinhos Matusalém ainda dão fruto. Amados, eu gostaria de falar sobre a ocupação de território. Uma vez eu estava orando com os gêmeos da nossa igreja, com os líderes, e eu vi que depois da pandemia, alguns ficaram um pouco receosos, um pouco paralisados, e eu comecei a levar a Deus essa preocupação do coração deles, que era a minha preocupação. Então eu fiz um mapa de Porto Soares, da cidade de Porto Soares da Bolívia, e coloquei os lugares que nós temos gêmeos. E depois eu cheguei e falei para eles assim, num desafio: por fé, vocês vão agora colocar um alfinetinho onde vocês vão abrir esse ano uma nova casa de oração ali, um novo lugar, um ponto de pregação, um gêmeos. E aí eles colocaram, e hoje nós podemos ver que nós estamos crescendo em expansão. E uma das coisas que eu percebi em tudo isso, é que a batalha espiritual,
que nós tanto falamos, que tanto ensinamos de púlpito, nada mais é do que a ocupação. Ou o inimigo ocupa lugar, ou a igreja ocupa lugar. Não há meio termo. Não há como você dizer, eu sou desse, eu sou daquele, sem se envolver de verdade com aquele que você diz ser. Por isso eu gostaria de abrir a Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 27. Efésios capítulo 4, versículo 27. A apresentação do vídeo e tudo mais da Bolívia vai ser feito no final, tá? No domingo. E não deem lugar ao diabo. E não deem lugar ao diabo. Aqui está falando lugar. Lugar é um espaço. Lugar é uma situação geográfica ou um espaço, seja ele em nós ou em algum lugar que nós estamos. Quando a Bíblia fala sobre isso, está dizendo sobre que nós precisamos assumir a nossa posição. Precisamos entender a nossa posição, esta que foi falada hoje, que nós somos fortes e nós podemos porque sabemos quem é o nosso Deus, que nós estamos ativos porque sabemos quem é o nosso Deus. Então, se nós olharmos para 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, ele vai dizer que nós somos geração eleita, que nós somos sacerdócio real, que nós somos nação santa, que nós somos povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele está dizendo assim: bem, eu escolhi vocês, é um povo meu, cada um de vocês está selado com o meu sangue, está selado com o meu espírito, para que vocês possam ocupar geograficamente lugar. É tempo de ocupar, é tempo de começar a tirar aquela ideia da cabeça: ah, minha igreja está assim, está difícil, tá, tal. É tempo da gente mudar estratégias, é tempo de a gente ir para cima do inimigo, é tempo de a gente mostrar que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor sabe quem é o seu Deus, e essa igreja é forte e ativa, amém? A igreja que deixou de ser forte, a igreja que deixou de ser ativa, é porque ela perdeu a noção de quem ela é. E quem nós somos nessa batalha? Nós somos filhos de Deus. Sabe, em Cristo Jesus nós temos selados uma promessa de que nós somos co-herdeiros nele, e Jesus é o primogênito, e sobre ele há a bênção da primogenitura. Certa vez Esaú menosprezou esta bênção, quando ele vendeu a primogenitura através de uma sopa de lentilha para o irmão Jacó. Ele desprezou algo. Muitas vezes nós vemos que nós temos desprezado o que Deus quer fazer através de nós, e nós vamos entender um pouco porque acabamos ficando à mercê do inimigo. Amados, nessa guerra de ocupação de território, nessa guerra de ocupação de posicionamento, quando o pastor Emerson começou a colocar, quando nós começamos a ver a nossa regional ocupando mais espaços, isso enche o meu coração, me dá uma vontade de falar assim: ó, se lascou, diabo, nós estamos indo para mais longe, e nós vamos continuar, porque sabemos que nosso Deus vai nos dar a capacidade e vai nos fazer ativo nessa capacidade. Então, tudo isso nessa batalha espiritual, entender ocupação, é importante a gente se posicionar de quem nós somos nessa batalha. E quando falo posicionamento, eu falo na minha vida espiritual, mas também na minha vida pessoal, na minha maneira de ver o mundo, de ver meu Deus, de entender o que está acontecendo no contexto da minha vida, da minha igreja, e começar a ser mais ativo e mais atuante. Nesta guerra, ou você é vítima, ou você é o guerreiro. É você que escolhe. É você que diz, como foi falado no início, é você que diz: eu sei quem é o meu Deus, por isso eu vou agir com força e serei ativo. Então eu sei quem é, então eu estou colocando a minha força de soldado. Eu vou lá em Efésios, coloco a minha armadura, pego a minha espada e vou para a guerra, porque eu sei que meu Deus é comigo, e tudo posso nele que me fortalece, e nada vai impedir que eu ocupe território. Quando nós entendemos isso,
nós entendemos que não há neutralidade. Não existe você trabalhar um pouco nas coisas de Deus e trabalhar um pouco para o inimigo, através do mundo. Não existe meio termo, assim como não existe meia grávida, né? Já pensou? Você chega lá, faz um teste e fala assim, deu meia grávida, você está mais ou menos grávida. Não existe. Assim nessa batalha espiritual. Ou somos de Deus, ou somos contra Deus. E a Bíblia deixa claro, Jesus falando isso, ou vocês são comigo, ou vocês são contra mim. Então é um momento de a gente começar a imaginar e se posicionar nessa batalha. É tempo de a gente começar a mudar estratégias, é tempo de a gente ocupar territórios, porque senão o inimigo está ocupando território dentro da igreja. Senão o inimigo vai começar a dar passos dentro da igreja, ele vai começar a roubar o bom de Deus, ele vai começar a anular aquilo que Deus quer, porque nós não temos agido conforme o Senhor tem determinado. Então assuma a tua posição de filho, você é filho de Deus, diga eu sou filho de Deus. Você crê nisso? Amém. Efésios capítulo 1, versículos 5 e 6 diz o quê? Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. O Senhor tem sobre nós uma posição, o Senhor nos deu a posição de filho, e isso não significa uma identidade. Significa que eu vou pegar uma carteirinha assim e dizendo, olha, eu sou crente da igreja tal, por isso eu sou filho de Deus. Não tem nada a ver sobre ter ou não ter o nome de filho. Significa posicionamento de filho. Quem é filho age como filho, fala como filho, sabe quem é o seu pai e entende muito bem quem é o seu pai. Eu creio que uma das coisas mais terríveis que pode existir por exemplo, vocês que são pais e mães aqui, vamos dizer que teu filho chega para você e fala assim, olha, cansei de ser teu filho, eu quero ser filho da vizinha, a partir de hoje a vizinha é mais legal, eu não vou mais te chamar de mãe não, eu vou chamar a vizinha de mãe, a partir de hoje eu vou morar lá, ela vai ser minha mãe, e eu não quero mais saber nada de você, você não é mais nada para mim. Como nós, pais e mães, agiríamos se nossos filhos falassem na nossa cara, através de atitudes, através de dizer, eu vou sair de casa porque eu não quero mais você como pai ou como mãe? Como nós agiríamos? Como ficaria o nosso coração? Agora imagine o coração de Deus, quando a gente tem tudo para servi-lo em amor, adorá-lo e dar oportunidades. A Bíblia diz, aproveite todas as oportunidades, e o Senhor dá oportunidades para nós confessarmos neste mundo que somos filhos, e chega num momento que é para nós dizermos que somos filhos de Deus, nós falamos, eu não posso, não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho condição, e aí nós começamos a ver que nós perdemos a ação de ser filho, e perdemos justamente esta posição. Romanos 8, versículo 13 até o 17, Romanos 8, 13 a 17 diz, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Se você colocar em prioridade as coisas deste mundo, daquilo que você acha que pode, não pode, tem condição e não tem condição, aquilo que você vê pela razão, já era, diz assim, olha, vocês morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do teu corpo, a vontade tua, vocês viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, diga guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Então os filhos de Deus, eu vou ler também isso aí, são filhos de Deus. Quem é guiado pelo Espírito Santo, é filho de Deus, guiado pelo Espírito Santo, não por aquilo que eu acho, que eu quero, não por aquilo que eu olhei na minha conta bancária, ou na minha disposição de agenda, e disse, eu posso, eu não posso, eu tenho, eu não tenho, mas naquilo que eu sei que devo fazer como filho de Deus, guiado pela vontade de Deus, pelo querer de Deus, esses são filhos de Deus. Versículo 15, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba,
Pai, versículo 16, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Se somos filhos de Deus, nós temos uma posição de dizer: eu vou agir como filho de Deus. Então, nada neste mundo vai determinar o que eu tenho que fazer ou não para Deus. Nada neste mundo vai dizer para mim o que eu tenho que realizar ou não nessa ocupação de território. Se é uma estratégia nova, se é algo que eu tenho que aprender, se é algo que eu tenho que determinar no meu coração, não importa. O que importa é que eu tenho que agir como filho, e o Filho de Deus age segundo o Espírito, e nele é guiado para toda boa obra, e nessa toda boa obra o Senhor é glorificado. Bem, então como filho, eu tenho uma missão de filho. 2 Coríntios 5, 17 até o 20. Portanto, se alguém está em Cristo, se é filho de Deus de verdade, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Diga: eu fui adotado como filho para ter uma missão, e a missão é a reconciliação. Então nós temos que reconciliar o mundo. Olha lá, continua a leitura. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. O Senhor colocou sobre os filhos a mensagem da reconciliação. Fomos reconciliados, e nos tornamos filhos, e sobre nós tem uma missão, a missão da reconciliação, e essa missão está sobre nós. Olha que lindo, veja só o versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos: reconcilie-se com Deus. Através de você, o mundo escuta: reconcilie-se com Deus. Se você é filho, você leva uma mensagem neste mundão, uma mensagem de vida, uma mensagem de reconciliação, porque essa é a missão do Filho de Deus. Assim como Jesus nos reconciliou com o Pai, cabe a nós agora reconciliar o mundo com o Pai, através de uma mensagem de reconciliação. A Bíblia diz: como se Deus falasse ao mundo através de nós, como se o próprio Deus estivesse usando a tua vida. Amados, isso é maravilhoso, isso é tremendo, porque nós precisamos começar a entender. Olha, escuta uma coisa: a guerra da Ucrânia contra a Rússia, todos os dois soldados, tanto da Rússia como da Ucrânia, usavam o mesmo uniforme, era da União Soviética. Os carros de guerra eram a mesma, as siglas eram as mesmas. Então a Rússia, para não ter problema de atirar nos seus próprios tanques, colocou uma letra Z. A letra Z é nosso. Diferenciou. Eu começo a pensar que os filhos de Deus da nossa geração, o que nos diferencia do mundo? Qual é a nossa letra Z? Qual é o que nos diferencia nesta batalha espiritual de ocupação? A nossa diferença para nós não acertarmos os nossos próprios companheiros. O que nós temos diferente no mundo? Nós temos diferente que somos filhos de Deus com uma mensagem de reconciliação. E isso não podemos vender, isso nós não podemos dar, isso nós não podemos negar. Deus colocou sobre nós esta mensagem. Por isso, amados, nós temos que ter esse desafio. Ao sair por este lugar, o desafio é: reconcilie-se com Deus. O desafio é: reconcilie-se com Deus, porque Deus nos deu força e devemos ser ativos nele. Então, se nós entendemos isso, nós vamos entender o que Jesus disse em Mateus 5:13 até o 16. Se nós somos filhos,
e temos uma missão de reconciliação, então neste mundo vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens, pisado pelo inimigo. Vocês são a luz do mundo. Não se esconde, não pode esconder uma cidade desconstruída sobre o monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca em um lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe, diga para o teu irmão, assim brilha a tua luz diante dos homens, para que sejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amado, se somos filhos e temos uma mensagem de reconciliação, o Senhor nos desafia a sermos luz nas trevas. O Senhor nos tirou das trevas e nos colocou na sua preciosa luz, para que nós possamos brilhar, para que nós possamos atingir vidas, para aqueles que também ainda estão em trevas, possam ver a luz de Cristo em nós, que é a mensagem da reconciliação através de nós. Por isso nós precisamos, como verdadeiro seguidor de Jesus, o verdadeiro filho de Deus, não é influenciado pela circunstância da terra, não é influenciado porque tem ou não tem, porque tem tempo ou não tem tempo, porque tem dinheiro ou não tem dinheiro, não é influenciado por este mundo. Nós somos os influenciadores deste mundo, nós somos aqueles que levam a mensagem da influência neste mundo, nós somos a luz, e a luz não pode ficar escondida. É tempo de brilhar, é tempo de brilhar, irmãos. É tempo de levar esta mensagem da reconciliação. Por isso, Deus sabe que quando Ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, Ele está dizendo, ocupem território, ocupem, tenham uma mentalidade de batalhar espiritualmente e ocupar lugares. Pede-me e darei às nações como herança. Tenham a mentalidade de ocupar lugar. Tem uma mentalidade de ir mais longe, de chegar e falar, eu não estou satisfeito, eu quero mais. Eu não estou satisfeito, eu quero mais, porque o Senhor tem mais para nós, irmãos. Aleluia! E o povo que conhece o seu Deus agirá com força e agirá com uma maneira ativa. Não é parado, não. Aí este povo, para que possa ser luz e sal, que são filhos com a mensagem de reconciliação, eles precisam assumir uma postura diante da sociedade. É aí que nós temos uma dificuldade, e aí acontece que caem muitos filhos. Efésios capítulo 1, versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus nos escolheu para ser filhos santos. Você viu porque eu estou com a camisa do Santos, né? Nós fomos chamados para ser santos. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16, mas assim como é santo aquele que os chamou filhos de Deus, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Deus nos chamou para algo que nós não podemos negociar. Eu não posso negociar a minha santidade, eu não posso negociar o meu amor com Deus, o meu compromisso, a minha missão de reconciliação. Nada deve estar acima daquilo que Deus tem para a minha vida. Eu só existo porque é para a glória dEle. Eu não existo para mim mesmo. Seria egoísmo eu viver para mim mesmo. Deus me criou para Ele, Deus te criou para Ele, mas sem santidade nós não veremos a Deus. Então, pela falta de santidade, nós erramos em assumir a nossa posição de filhos. E o que mais interessante, nós olhamos a santidade como algo sumamente difícil,
como uma obrigação, e Deus olha a santidade como a melhor arma que Ele tem para nós. Quando nós nos vestimos com a roupa da santidade, nenhuma seta do maligno pode nos atingir, nenhuma palavra contrária pode nos alcançar, e se entrar por um caminho inimigo na nossa vida, por 7 tem que fugir, porque o Senhor tem nos dado a força da sua presença. A santidade atrai os olhos de Deus, amém, amados? Seja irrepreensível, porque a Bíblia diz assim: não se amoldem ao padrão do mundo, mas pelo contrário, sejam vocês influenciadores que mudam o mundo através dessa mensagem de reconciliação. Por isso Deus nos chamou. Aí o que acontece? Quando o inimigo vê um povo que se levanta, eu poderia parar aqui e dizer amém, mas se o inimigo vê um povo que se levanta, assume a sua posição de santidade e diz: a partir de hoje eu vou assumir diante de Deus meu ministério de reconciliação, e a partir de hoje eu não sou filho do engano, eu não sou filho da mentira, eu não sou filho de ninguém, eu sou filho de Deus, e a partir de hoje assumirei a minha saúde como a saúde do filho de Deus, eu vou assumir as minhas finanças como finanças de um filho de Deus, eu vou assumir o meu ministério como o ministério de um filho de Deus, eu vou assumir a minha família como uma família que é família filho de Deus, assim como Josué disse: olha, eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos o Senhor. Então, quando o inimigo, o diabo vê isso, ele fala: peraí, eu tenho que negociar o bagulho aí, o negócio pegou, o negócio ficou difícil aí, porque não tem como eu agir, e o diabo não muda de estratégia e nunca mudou. Por que a Bíblia deixa o Egito como exemplo para nós do mundo? Por que a Bíblia deixa o faraó como um símbolo de Satanás? Porque é a mesma estratégia que o inimigo usa. Quando ele percebeu que você ficou fortinho, tomou todinho espiritual, ficou forte, agora sim, saí lá da conferência, vou quebrar tudo, vou mudar a estratégia lá na minha igreja, vou fazer isso, vou alcançar, vou colocar cadeiras a mais na minha igreja ainda, e vou começar a desafiar os irmãos: ô irmãos, essa cadeira vazia aí é você que tem que ocupar com alguém, hein? Te vira. Eu vou começar a mudar a estratégia, vou começar isso, aquilo, eu vou fazer e acontecer. O diabo vai chegar e falar assim: vamos negociar? Vê comigo, por favor, Êxodo 5, o que Faraó negociou com Moisés, quando Deus falou para Moisés: vai. E quando ele viu que não tinha mais jeito mesmo, o que aconteceu? 5, versículo 1. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o Faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar uma festa no deserto. O faraó respondeu: quem é o Senhor, para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. O versículo agora 4. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou: essa gente já é tão numerosa e vocês ainda o fazem parar de trabalhar? No mesmo dia o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes, eles que tratem de juntar suas próprias palhas. Até aí, o que acontece é o seguinte: quando eles estavam determinados, Deus falou: nós vamos sair, nós vamos nos tornar um povo, nós vamos ocupar território, a partir de hoje os cananeus têm que começar a ficar meio cabreiro, porque nós vamos ocupar a terra de Canaã, a partir de hoje nós vamos ser o povo de Deus, a partir de hoje tomamos a posição, somos de Deus. Aí o faraó disse: mas quem é esse Deus? Até que caiu as 10 pragas, ele soube, né? Mas é interessante uma coisa: o que o inimigo fez? A primeira coisa: eles estão sem fazer nada? Não dê mais palha. Eles vão buscar palha, eles vão ter que correr atrás, mas não diminua a quantidade de tijolos. A partir de hoje eles vão trabalhar mais. Assim eles param com essa mentalidade de sair, de ir. Primeira coisa que o inimigo faz: nos enche de atividades para que nós não fiquemos com tempo para Deus. A primeira coisa que o inimigo faz é: eu não tenho tempo.
Aí a gente fala, nossa, eu estou com um trabalho maravilhoso, o meu trabalho ocupa todo o meu tempo, eu não tenho tempo para nada, e você acha que isso é uma bênção. Você está sendo roubado, você não está tendo tempo para Deus. Quem teve essa agilidade de parar a obra para que Israel ocupasse o lugar, foi o inimigo que deu trabalho para eles. Quantas vezes nós vemos pessoas que falam assim, eu não posso congregar, não estou podendo ir na igreja porque eu estou trabalhando muito, não posso estar na conferência porque eu estou trabalhando demais. Quando Deus começar a perceber que o trabalho é algo que está atrapalhando você com Ele, Ele pode tirar o trabalho. E aí? A segunda coisa, quando Moisés começa lá as peripécias de Deus com as 10 pragas, e aí vem a primeira praga, aí o faraó diz, chama eles de novo lá, vamos conversar, vamos negociar, já que não tem jeito, eles querem ir assim mesmo, eles querem, não tem jeito. Olha lá, capítulo 8 de Êxodo, versículo 25. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, vão oferecer sacrifício ao seu Deus, não tem como parar vocês, pode ir lá, vão, mas não saia do país. Qual foi a segunda estratégia? Pode servir a Deus, mas não vá muito longe. Eu não quero que você se envolva muito na igreja, eu não quero que você se envolva muito com ministérios. Olha, não tente ser líder de gêmeos, porque vai te dar trabalho, e não se envolva com nada. Essa é a segunda estratégia do inimigo, você quer ir? Vai lá na igreja, canta teus louvores, ora um pouco lá, depois volta para a tua casa, mas não vá muito longe no teu compromisso com Deus. Amados, é interessante, mas o diabo não muda a estratégia. Quantas pessoas, quem sabe hoje não estão aqui, porque não estão indo muito longe na sua vida com Deus, porque está dizendo, não, o meu compromisso é até minha igreja local apenas, pronto, eu tenho que ir lá em Socorro, Help Church, não tem como, eu não posso, não consigo. Quantas pessoas não se envolvem com o ministério, porque, olha irmãos, eu fui pregar numa igreja uma vez, a Batista lá do Morumbi, e uma vez eu conversando com um senhor do meu lado, ele é professor da USP, sei lá, metafísico, acho que está no meta-universo agora, e eu estava conversando com ele, falei assim, que legal, tal, e conversando, eu falei assim, e você dá aula aqui na igreja? Ele falou assim, não, você não se envolve em nada. Eu falei assim, caramba, como Deus te deu tanto talento para ser professor na USP, ter capacidade, e você não tem tempo para Deus. Às vezes nós não vamos muito longe porque não queremos, porque não conhecemos o nosso Deus. Aí entra onde o pastor Joel falou, por falta de conhecimento nos tornamos ignorantes, e a ignorância nos faz menor do que nós somos filhos de Deus, tudo podemos nele que nos fortalece, meus queridos. Então como que nós vamos dizer para o diabo tal? Aí Moisés disse, não, nós vamos longe, não é sensato ficarmos aqui, não é sensato ficarmos aqui no mundo, aqui no Egito, nós queremos ir lá no meio do deserto, longeão, queremos ir longe, servir ao Deus, nós vamos longe, diga comigo, nós vamos longe. Agora diga para o teu irmão, eu vou longe no meu compromisso com Deus. Aleluia, glória a Deus. Aí o faraó disse, então não vai ninguém, pronto, acabou, fica todo mundo. E aí Deus joga mais algumas pragas, as rãs começam a feder, começa a dar piolho em todo mundo, o negócio fica terrível. Aí chama Moisés de novo e o Arão. Aí tá bom, vê no capítulo 10 de Êxodo, versículo 8 a 11. Então Moisés e Arão foram trazidos da volta à presença do faraó, que lhes disse, vão, tá bom, e preste culto ao Senhor, o seu Deus, pode ir em qualquer lugar que vocês querem, diga-me, quem irá? Moisés respondeu, temos que levar todos, os jovens, os velhos, os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas ovelhas, os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Disse-lhe o faraó, vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças. É claro que vocês estão com más intenções.
De forma alguma, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença do faraó, para vir mais praga sobre ele. Agora veja só, qual é a terceira estratégia do inimigo? Tá bom, você vai, mas não envolva a sua família. Você quer ir? Tudo bem, pode ir. Mas você não seja nada na tua casa, não pregue na tua casa, não fale nada de Deus na tua casa. Deixa os teus filhos dão trabalho, deixa em casa. Para que levar eles numa conferência? Para que levar eles no culto? Deixa eles em casa. O inimigo diz, porque se você não envolver toda a família, então você não vai muito longe. Então eu sei que vocês não vão embora, vocês vão voltar por causa dos seus filhos. Então o que o inimigo quer da gente é o seguinte: você pode se envolver, mas você não envolva a tua família. Sabe aquele tio chato que você não suporta? Ai, aquele lá, se ele entrar na minha igreja eu saio. Não, o diabo quer isso. O diabo está dizendo, fiquem por perto e deixe os seus filhos. Não traga os seus filhos. Amados, isso é uma perversidade do inimigo, em querer que nossos filhos não se envolvam no caminho do Senhor. E é uma coisa que, se nós deixarmos, não, deixa ele, um dia ele vai tomar uma decisão. Enquanto ele estiver debaixo da nossa casa, ele tem que fazer o que nós mandamos. Você vai na igreja sim, você vai, porque não sei se é na primeira semente, ou na segunda semente, ou na terceira semente, mas você tem que estar na igreja para receber a semente. Você vai. Ah, não vou, você vai, mas você vai mesmo que for amarrado na minha careca, você vai. Porque nós queremos facilitar a vida dos nossos filhos. Irmãos, olha a Bíblia, o inimigo diz, vocês podem ir. Vai os homens, podem ir, mas deixe os seus filhos. Deixa a esposa, deixa. Em nome de Jesus, diga assim, como Josué disse, eu e minha casa serviremos o Senhor. Moisés disse assim, eu não deixarei ninguém para trás. Quando você chegar neste lugar, na casa do Senhor, você coloque no teu coração, eu não vou deixar ninguém para trás. Eu sou um guerreiro, e um guerreiro não deixa soldados feridos para trás. Eu vou trabalhar para que toda a minha casa sirva ao Senhor. Eu vou trabalhar para que a minha família saiba que existe um Deus. Eu vou trabalhar para que haja gêmeos na minha casa. Eu vou trabalhar para que todas as ferramentas que a igreja oferece para alcançar pessoas, vai ser na minha casa. Se eu trabalho de adolescentes, eu tenho adolescentes em casa, então eu vou querer que a minha casa alcance. Então, em nome de Jesus, não deixe os teus filhos para trás. Aí o diabo, o faraó, né, que simbolicamente é o diabo hoje, cai mais uma praga e já vem a bendita do primogênito, a praga do primogênito, aí a coisa pegou, né? Aí o negócio ficou feio, o faraó disse assim, tá bom, não consegui te frear nisso, pode ir todo mundo. Mas olha só a última declaração dele, capítulo 10, versículo 24 ao 26. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse, novamente chamou, né? Agora não está nem Arão mais, só Moisés. Vão e preste culto ao Senhor, deixe somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Mas Moisés contestou, tu mesmo nos darás os animais para o nosso sacrifício e holocausto que oferecemos ao Senhor? Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco, nenhuma unha, nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor, o nosso Deus, e enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. A última estratégia do diabo, tá bom, eu não consegui frear que você vá, eu não consegui frear que a tua família vá, eu não consegui frear que você se envolva, eu não consegui frear que você vá mais longe, então minha última chance, minha última estratégia, deixa a carteira em casa. Não se envolva com teus bois e com as tuas ovelhas. Não te envolva com dinheiro nenhum. Não se envolva com recurso nenhum. E aí a gente olha para tudo que está sendo feito nas nações. A gente olha o que está sendo feito na regional. A gente olha igrejas que estão sendo e necessitam ser abertas.
Se não fossem os nossos bois, as nossas ovelhas que trazemos nos cultos, como haveria tudo isso? Como nós seríamos filhos de Deus com a mensagem de reconciliação até o último da terra? Como nós poderíamos ir tão longe se nós não envolvêssemos nossos recursos? Não adianta nada nós sermos crentes só de boca, não adianta nada nós só dançar, bailar e tal, isso ok, não ter nenhum envolvimento. Por isso o Senhor disse, nós temos que envolver a nossa vida, senão nós adoramos Mamon. Então o diabo disse, deixa em casa a tua carteira. A minha pergunta é, quem trouxe a carteira hoje? E aí tem gente que a hora vai ofertar, pega o dinheiro, esse aqui está mais velhinho, eu vou dar esse daqui, o velhinho. Aí nós vamos lá em Malaquias, que diz que ofereceu sacrifícios de animais machucados, enfermos, e Deus disse, olha, vocês não entenderam nada acerca das coisas que tem que me dar, vocês têm que me dar o melhor. Por isso, amados, nós temos que começar a entender qual é a nossa posição. Efésios 5, versículo 15 e 16, para terminar. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Feche teus olhos. Você é filho com uma missão, e a missão é de reconciliar este mundo. O inimigo vai negociar com você para que não se envolva, para que não tenha tempo, para que não tenha recursos, para que não envolva a sua família. O diabo vai dizer, você pode adorar a Deus, mas fique por perto, tá? Você aproveite da igreja, mas aproveite do mundo também. E o diabo sabe que se manchar a nossa reputação de santidade, ele tirou de nós a melhor e maior arma que temos contra as trevas, que é sermos luz irrepreensíveis. Por isso, nós precisamos começar a deixar que o Espírito Santo nos empodere, deixar que o Espírito Santo de verdade nos guie por um caminho melhor, um caminho de filho. E eu quero te dizer uma coisa, com os olhos fechados, a parábola do filho pródigo. Todos os dias o pai ia lá no portão olhar se o filho estava voltando, e o filho, quando percebeu o erro que cometeu, ele disse, eu não quero ser mais filho, eu não mereço que o pai me trate como um dos seus empregados. E a primeira coisa que o pai fez foi abraçá-lo, chamá-lo de filho, e colocar um anel de filho em seu dedo. Deus nunca negou a paternidade dele para nós, e nesta noite ele continua não negando. Ele continua dizendo, volta filho meu, vem para os meus braços, eu quero colocar um anel em seu dedo, eu quero novamente te chamar de filho, volta, porque eu quero que você entenda que há uma missão, e o mundo vai escutar através de você, como se o próprio Deus estivesse dizendo, reconcilie-se com Deus. Por isso, meu apelo nesta noite é, voltemos a ser filhos de Deus, para ocupar territórios. Essa é a nossa maior batalha espiritual. Amado Deus, nos arrependemos, diante da Tua presença nos arrependemos, todas as vezes que o Senhor quer tratar-nos como filho, e nós somente queremos um tratamento de religioso, aqui dentro de quatro paredes, e muitas vezes não nos dedicamos na nossa função de filho, sendo luz e sal. E como sal, perdemos às vezes os nossos valores eternos, e não servimos para mais nada a não ser pisado. Quantos filhos do Senhor que esqueceram que são filhos, e suas famílias estão sendo pisadas pelo inimigo.
Desperta o teu povo, Senhor. Desperta, Senhor amado, para a realidade que nós precisamos viver, a realidade de filhos de Deus. Abra os nossos olhos para que vejamos, abra o nosso coração para que possamos voltar a sentir de que nós podemos ter essa missão e fazer desta missão, Senhor amado, a nossa vida, porque o Senhor habita em nós e o teu Espírito testifica ao nosso Espírito que somos os teus filhos, e como filhos somos guiados pelo teu Espírito para realizar toda boa obra, para que o teu nome seja conhecido. Desperta-nos, desperta-nos.